você tem uma ordem para entendê-lo. Quem vive a lei em sua plenitude, no Antigo Testamento é chamado de justo. Porque no Antigo Testamento, só Deus é santo. E o homem que é muito santo é chamado de justo. Justo, então, é aquele que vive no temor de Deus, ou seja, no amor ao Senhor, e ele é sábio porque vive em plenitude toda a vontade de Deus. E aqui, então, José, sendo justo, significa isso? Ele sendo santo e sendo um homem que em tudo se pauta pela palavra de Deus. E em tudo se pauta pela vontade de Deus. Esse que é o eixo para entender José. E aí nós vamos entender que o evangelho inteiro fala de José. Porque o evangelho inteiro de Mateus mostra como ser justo. Logo, o evangelho inteiro mostra como José era. Viu que bonito? Por isso que existe uma matéria na exegese chamada Josefologia, que estuda a figura do justo relacionando com José. Muito belo isso. Por que é importante pensar desse jeito? Porque se você pensa que José é um homem elevadíssimo em santidade, aqui você vê um outro nível de prudência, que é a chamada prudência infusa. A igreja, quando ela vai canonizar um santo, ela não quer só ver virtudes cardeais. Ah, o cara faz força e consegue lá ser prudente. Não, isso não vai santo. A igreja quer ver se tem virtudes heróicas. A prudência elevada à virtude heróica só é possível pela prudência infusa. O que é a prudência infusa? A prudência infusa ela é fruto de uma graça ainda maior na alma, que é a graça da caridade. Não é uma caridade enquanto capacidade de fazer o bem, não. A caridade enquanto dom, ela é uma graça sobrenatural que eleva a virtude teologal da caridade em nós a graus muito elevados de amor. É aí que a pessoa ela é elevada por Deus a uma forma de amar como Cristo nos ama. Ou seja, o coração da pessoa é incendiado de amor por Deus. E é por isso que essa pessoa só consegue fazer o que for da vontade de Deus. Se a gente fosse pensar numa linguagem mais mística, seria aquilo que Santa Teresa d'Ávila chama de quinta morada. Na quinta morada, a pessoa ela é incapaz de fazer o mal mais. Ela não tem mais capacidade de fazer o mal. Ela é toda arrebatada em Deus, embora ela não deixe de ser pecadora. Porque isso é dado por Deus. Mas ela não deixa de ser pecadora. Ela continua em um estado cada vez mais profundo de purificação. Então nós vamos ver aqui que José ele não é só justo, ele é justíssimo. E aqui ele não é só prudente, ele é prudentíssimo. Porque ele pela graça de Deus, é elevado a esses patamares de comunhão com Deus. Maravilhoso isso. Então veja, José sendo justo, você vai imaginar que aqui, quando ele recebe a visão de Maria, José, você tem que imaginar que, embora ele seja justíssimo, ele não deixa de ser alguém que tem paixões, porque ele tinha o pecado original. A Virgem Maria, não. Jesus, não. Mas essas paixões da concupiscência, José tinha, um homem como nós. Aí agora veja que interessante. Quando José recebe, então,
um choque de ver a esposa dele. Por que eu usei o termo esposa? Porque na tradição dos judeus, o casamento tinha 2 etapas. Nós aqui temos o rito de, digamos, já está mudando, né? Você conhece a moça, você namora, depois você noiva, depois você casa. Os judeus não tinha isso. Você conhecia a moça, você investigava a vida da moça junto com a família aprovava, você também provava, conversava com a família da moça aprovava, também estudava as possibilidades, ok, vocês dois se conhecem assim em poucos dias para conversar e já noiva. Quando eu morava em Israel, o padre da minha paróquia, ele fez uma revolução na paróquia. Ele duplicou o período de namoro. O período de namoro na paróquia era 3 meses. Ele duplicou para 6. Foi uma revolução impressionante. E porque lá, até hoje, não tem namoro. Lá você vai direto para o noivado. Então, aqui que eu estou dizendo, na verdade, eram 3 meses de noivado. Ele duplicou para 6. Não tinha dote? Hã? Não tinha dote? Aonde? Entre os judeus? Você está falando hoje? Não, nessa época. Sim. Não, é porque está contando. Ah, tá, porque é atual. Eu estou falando eu agora em Israel, quando eu morava lá. Tem dote ainda? Tem. Sobretudo entre os árabes. Vamos lá então. Aí veja, quando a gente começa a pensar que José ele é alguém que para tomar uma decisão, olha que interessante. Enquanto a prudência natural, ela olha para a razão e ela cede à razão para obedecer e fazer o que é o mais certo para a pessoa e fazer o bem e evitar o mal, a prudência mais religiosa, ela olha para qual ditame? É o ditame da lei de Deus. Então eu olho para a lei de Deus e aí eu me rendo ao que a palavra de Deus diz e não que os meus raciocínios pedem somente. Aí então agora veja, José acaba de ver Maria grávida. Qual que é a primeira coisa que ele tem? Na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos. José ali tem um pensamento automático. Como qualquer pessoa. O que aconteceu? Essa mulher está grávida. Aí qual que vai vir o quê? Vai vir as suspeitas, como qualquer pessoa. Se Maria é virgem, porque quando eu comecei a falar que o matrimônio tinha 2 etapas, é que é assim, uma você faz o compromisso, sem levar para casa. E depois você leva para casa por meio de uma cerimônia religiosa. E é só depois que leva para casa que você consome o casamento. Então, Maria era esposa de José, comprometida, portanto, na primeira etapa. É por isso que quando o anjo pega e ela fala, como acontecerá isso sendo que eu não conheço homem algum? Aí veja só, José, ele tinha o que em mente para julgar? Vendo Maria grávida. Ele tinha Levítico 18, versículo 20. Porque olha o que diz na lei. Não dormirás com a mulher do teu próximo, manchando-te com ela. Ou seja, o adultério mancha. O adultério, ele mancha. Tomar uma adúltera é ser manchado. Aí agora olha, versículo 29. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado do meio do povo. Ou seja, no olhar físico, José olha para Maria e ele, quando ele olha para a lei, a primeira coisa que ele tem diante de si é uma visão real de alguém que cometeu um adultério e que a lei manda tornar público para ser apedrejada diante de tamanha dor. Então José foi afligido, não tem como não ser afligido.
E a lei diz, pode denunciar, porque diante de tamanha desonra, de tamanho desrespeito, de tamanho mal, você pode denunciar porque é um crime tão grave que ela pode ser apedrejada. Por isso que Estevão foi apedrejado, por exemplo. Agora, olha, em Levítico 24, 17 está escrito: se alguém causou alguma lesão ao próximo, farão com ele a mesma coisa, olho por olho, dente por dente. Então veja que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, fazia parte do Levítico. Então, esta parte do Levítico, quando José olha para ela, ele diz: Maria pode ser apedrejada. Só que agora, olha que interessante. A palavra de Deus diz: e não querendo denunciá-la publicamente. Aqui vem uma coisa. Querer é um ato de vontade. Só que lembra que o homem verdadeiramente prudente, ele usa a inteligência, busca iluminar a inteligência com a palavra de Deus, e só a partir daí ele toma uma decisão. Quando você vê que José não quer denunciar Maria publicamente, significa que ele, olha agora a virtude da prudência, ele procurou através da pergunta: existe outra possibilidade de ver esta situação à luz da palavra de Deus? Entenderam isso? Porque tudo é à luz da palavra de Deus. Então, espera aí. Primeiro, por que José tem um receio de não levar Maria para este lado de Levítico? Porque José convivia com a Virgem Maria. Ele via que Maria era justíssima. E se ele via em Maria uma mulher justíssima, aqui surge, conhecendo ela, é possível achar então na própria Escritura uma outra possibilidade para eu tomar uma atitude? Aí agora veja, em todo o Antigo Testamento só tem um versículo que mostra a segunda possibilidade. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Ou seja, não é só um filho qualquer, é Deus conosco. Alguém que será homem, nascido de mulher, mas ao mesmo tempo Deus conosco. Ou seja, a segunda possibilidade é só se ela for para ser a mãe do Messias. Realmente. Eu preciso ir porque eu nem comecei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí veja. Quando você olha para isso aqui, e aí você vê, eu estou diante da prometida, aquela que é a Virgem. Aí, olha que coisa maravilhosa. José, neste primeiro momento, ele não chega a essa conclusão. Mas ele chega diante da possibilidade. Eu tenho a possibilidade dela que ela seja a adúltera, mas diante da vida dela, eu tenho um mistério. Ela pode ser a Virgem. Só que agora, veja, olha a prudência. Se eu estou diante de um mistério,
agora eu tenho que tomar uma atitude diante do mistério. Aí agora veja, qual a atitude que eu tenho desse mistério? Olha a prudência. Ele só tem quantas possibilidades? Ele só tem duas. Se ficar ali, ele se depara com constrangimento do coração por conviver com um possível filho de um adultério. Agora veja, e se eu ficar sendo ela a mãe do Messias? Agora olha que interessante. Quem sou eu para estar ao lado do Filho de Deus e de sua mãe? Aí veja, a virtude da prudência infusa, ela dá ao homem um amor tão grande por Deus que ele só quer uma coisa na vida dele. Ele quer a maior glória de Deus. E como o José é extremamente humilde, para a maior glória de Deus, se Maria é a mãe do Messias, é a Virgem, é melhor que eu vá embora. E o Senhor saberá como cuidar do seu filho. Só que agora veja, de um lado vem a possibilidade de eu estou sendo traído, do outro lado a possibilidade de eu estar diante da Virgem. José então opta pelo mistério e ele ia embora. Ou seja, alguém que é capaz de sacrificar tudo, sacrificar trabalho, casa, cidade, tudo, para que Maria não morra, etc. Mas agora veja, agora numa síntese, antes de eu ir para os padres da igreja aqui na Catena Áurea, olha a prudência definida no parágrafo 1806 do Catecismo da Igreja Católica. A prudência, como definida pelo Catecismo da Igreja Católica, é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Vamos pensar um pouco nos padres da igreja sobre a prudência. Santo Agostinho, aqui eu estou na Suma Teológica, eu peguei a questão 47 de Santo Tomás de Aquino, e Santo Tomás de Aquino ele cita no artigo 1, Santo Agostinho, comenta Santo Agostinho, cita depois Santo Isidoro e comenta Santo Isidoro. E Santo Agostinho e Santo Isidoro são padres da igreja, ou seja, são aqueles padres primeiros fizeram parte dos 7 primeiros concílios ecumênicos que traçaram para nós o nosso credo niceno-constantino-napolitano. E além disso, além de serem padres da igreja, eram bispos e doutores da igreja. Então, uma autoridade muito grande na sucessão apostólica. Aí veja só, São Tomás pega um trecho de Santo Agostinho falando sobre a prudência. Santo Agostinho diz: a prudência é um amor que sagazmente seleciona o que nos ajuda do que nos prejudica. A prudência é o conhecimento das coisas que devemos buscar e evitar. Ou seja, a prudência no mais alto grau, ela é o quê? Ela é um ato movido pela caridade para escolher por aquilo que eu posso amar mais, conforme o coração de Deus. Onde eu posso amar mais. Olha Santo Tomás de Aquino explicando essa afirmativa.
Chama-se amor à prudência. Aqui não é amor à prudência. Chama-se amor à prudência, ou seja, prudência enquanto amor, modo de amar. Não essencialmente, mas enquanto move o ato dela. Ou seja, a prudência infusa, ela é o quê? Eu amo tanto que eu acabo sendo levado pelo amor que está em mim a querer fazer apenas aquilo que é a vontade de Deus. Expressa nos seus mandamentos. Olha Agostinho, olha Tomás de Aquino comentando. De aí o acrescentar Agostinho em seguida que a prudência e o amor, enquanto discerne com acerto o que nos ajuda a tender para Deus, aquilo que nolo pode impedir. Ou seja, a prudência infusa é o quê? Eu discerno entre o que pode me levar mais a amar mais a Deus ou o que pode se tornar obstáculo a amar mais a Deus. Santo Isidoro. Ser prudente significa ver ao longe, pois o prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos. Então a prudência, ela mira as consequências de longe. E aí é onde eu vou amar mais a Deus, a sua maior glória, no início, no meio e no fim. O bem nunca é algo que só começa bem e termina mal. O bem verdadeiro começa bem, o processo continua no bem e o fim também é bem. Aquilo que começa bem, mas a consequência é negativa, não é bem. Então veja, José, ele olha para Maria, grávida, e ele olha para frente as consequências dele permanecer com ela ou não. Ele olha para frente, ou seja, o ato de escolher ela ou não está ligado a um futuro do resto da vida dele. Não é só pensando no momento presente, no calor das emoções. Pensa no todo da história que está para vir. Aí agora veja, até aqui você vê que esse processo interno de José nos chega a um ponto. É a virgem ou é um adúltero? Aí veja só. Não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, ele decide dentro dele não levá-la para casa. Ou seja, decide dentro dele ir embora. Ou seja, não aceitou a possibilidade do adultério, mas também ficou naquela margem. É a virgem ou não? Até que, veja, enquanto assim decidia, ou seja, naquele exato momento que ele dentro de si, ele faz o ato de vontade de escolher, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. Se naquele exato momento, como é que ele está sonhando? José estava dormindo? Tem como você dormir tomando uma decisão desse tamanho? Enquanto assim decidia, o anjo se manifestou a ele em sonho. A palavra sonho aqui não é que ele estava dormindo, não. A palavra sonho aqui significa êxtase. É um êxtase místico. Só que ao invés de ser um êxtase no sentido de ter uma visão igual a Virgem Maria viu fisicamente o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, aqui o mesmo Gabriel aparece em uma visão mística interna em êxtase em José. É esse que é o sono de José. Então aquela imagem de José dormindo, às vezes as pessoas pensam que ele estava lá dormindo, aí José sonhou, aí ele acorda, então tem que ir lá. Não, é assim não. Estavam em pleno discernimento.
Foi uma intervenção concreta dentro de José, uma visão espiritual. Real, forte, um arrebatamento em êxtase que ele teve. É diferente olharmos a palavra de Deus dessa forma, não é? E por que a gente nunca tinha ouvido falar disso? Porque a gente não teve oportunidade. Aí veja só. José, filho de Davi. Olha que interessante. O anjo chama José filho de Davi. Primeira coisa, você vai pensar, por que o anjo chamou José de filho de Davi? Porque a primeiríssima profecia do envio do Messias, ao rei Davi, lá no livro do profeta Samuel, Deus disse pela boca de Natã: eis que de tua descendência será um rei que governará para sempre. Como que um rei pode governar para sempre, sendo que todo homem é mortal? Só um homem que seja Deus. Messias, o Filho de Deus. Porque todo homem morre. Só o Messias não morre. Só ele pode vencer a morte. Então agora, quando José... E aí foi prometido que da descendência de Davi viria o Messias. Só que juridicamente só atesta como filho de Davi o pai. E aqui você vê que Maria também era da descendência de Davi, porque Jesus recebeu a descendência de Davi pelo sangue e pela forma jurídica. Pelo sangue através da Virgem Maria e pela forma jurídica através de José. Então, aqui o anjo está dizendo, pensa aquele pensamento, se ela é a Virgem, quem sou eu para estar com ela e com o filho de Davi? O anjo está dizendo, você é muito importante, porque você é o filho de Davi que vai torná-lo de forma ratificada como filho de Davi. Isso é importantíssimo no processo da salvação. Veja, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Logo, você observou que em Levítico, a mulher que é desposada, ela é mulher de quem a desposa. Logo, quem desposou a Virgem Maria? O próprio Espírito Santo. Olha que coisa mais profunda. Deus se uniu profundamente à Virgem Maria de tal modo que nela não há mais espaço. É por isso que ela é a cheia de graça. Aí agora veja que coisa maravilhosa. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí agora veja. Quando você observa que em uma mulher virgem o Espírito Santo repousa de tal forma e que ali o Verbo de Deus, o Messias, se encarna, ou seja, a glória de Deus entra dentro de uma mulher e ali Deus se faz homem. Quando você vai imaginar que isso aqui na cabeça de um homem justo, que tudo parte das Escrituras, aí agora veja. Agora, olha a prudência. Agora que então eu vou levar ela para casa, levando ela para casa, o que eu vou fazer com ela? Ok, eu sou o marido dela, serei o pai do Messias. Agora veja, Maria muda completamente,
porque ela agora não só é a virgem, ela não é só a virgem, ela é a virgem, desposada pelo próprio Deus, no sentido de ser arrebatada pelo próprio Deus. Para a gente enxergar agora quem é Maria com os olhos de José, lembra que José é prudentíssimo? Ele só olha a partir das Escrituras. As Escrituras mostram para nós que o Antigo Testamento mostra um lugar muito delimitado onde a glória de Deus encheu um espaço e nele ratificou a sua presença. Que espaço é esse? Não, no Antigo Testamento. Isso, o templo. Aí veja só. Lá no templo, mas antes disso, olha que interessante. Em Levítico está escrito assim: o Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas, quando uma mulher engravida e dá à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da menstruação. Não poderá tocar nada de santo, nem entrar no santuário, até se completarem os dias da purificação. O que significa então ser impuro? Significa estar fora da presença de Deus. Por isso que na Bíblia o contrário de impuro é santo. Só que agora veja, como pode estar afastado de Deus aquela que agora porta em si o próprio Deus, o Santíssimo? É interessante, não é? Então Maria, olha, José olha e fala assim, de um lado eu tenho isso, a mulher ficou impura quando dá à luz. Dá à luz, torna a mulher impura. Aí José olha para a mulher, a prudência olha lá para frente. Maria sangraria ao dar à luz? Não, porque as dores de parto em Gênesis é só após o pecado original. Quem não tem o pecado original não tem dores de parto, não tem sangramento, agora olha o mistério. A virgem não deixará de ser virgem, porque senão, como é que seria chamada de a virgem? Logo, daria à luz sendo virgem. Então, quando você vê aí que o nascimento de Jesus teve dor e coisa do tipo, a Sagrada Escritura não procede. Maria deu à luz permanecendo virgem. José já enxergou isso, porque ele era prudentíssimo. E agora veja, quando José olha para essa passagem aqui, que diz que a mulher, ao dar à luz, vai ficar impura, olha o que o prudente faz. Existe outra possibilidade de ver essa situação à luz da palavra de Deus? Olha que interessante. Existe. Quando você olha para o templo. Olha o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu. Em Pentecostes, o Espírito Santo é fogo do céu.
Olha que interessante. Que consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória encheu o templo. A presença de Deus encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor encheu o templo de Yahvé. Então agora veja, Maria é muito mais do que o templo. Porque no templo havia o Santo dos Santos, lugar onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano. E ali estava um lugar santíssimo, que era onde habitava a palavra de Deus expressa nos 10 mandamentos. Só que Jesus é a palavra de Deus encarnada. No Santo dos Santos, que é o ventre virginal da Santíssima Virgem, revestida da glória de Deus. Veja, você percebe que ninguém entra, é tão santíssimo, os sacerdotes não puderam entrar, os sumos sacerdotes só podem entrar uma vez por ano. Agora então veja, José olha para isso e entende que Maria é ao mesmo tempo, templo e ao mesmo tempo a arca que carrega a palavra de Deus que fez carne. Ela é o santo dos santos na terra. Aí agora veja, o José olha para essa obra maravilhosa e olhando para frente como homem, ele tem duas escolhas. A primeira escolha é para a maior glória de Deus. É melhor que diante da Virgem e do Messias eu seja alguém que a despose fisicamente. Agora pense, como que você vai amar um filho da sua carne mais do que o filho de Deus? Quando você olha racionalmente para um homem assim, é mais conveniente o quê? Que ele seja virgem para servir 100% a Virgem e 100% o Senhor. E é mais conveniente que a Virgem permaneça virgem para servir 100% o seu próprio Criador. Aí é por isso que, quando em Mateus diz, e José não a conheceu, significa o quê? Que ele não a conheceu e não a conheceria depois. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Ótimo, então vamos para os padres da igreja. Olha os padres comentando isso, que coisa mais linda. Quando eu falo de padres, vocês entendem que não são padres do nosso tempo, né? São os primeiros sucessores dos apóstolos. Veja, aquilo que eu falei do êxtase, vários padres falam. Olha, Remígio de Alcirre. Vale muito a pena, viu, gente? Todo mundo tem esse livro aqui, Catena Áurea. Existem 4 volumes. Volume 1, 2, 3 e 4. Cada volume, São Tomás de Aquino reuniu os padres da igreja e pegou dos livros dos padres da igreja e dos sermões um comentário de versículo por versículo de cada parte do evangelho. Aí temos volume 1, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui, então, você lê a Sagrada Escritura com o coração da Sagrada Tradição. Pensa se isso aqui não deveria estar na casa de todo católico. Cabeceira de todo livro de cabeceira. É, isso aqui devia ser um livro. E engraçado que tem promoção direto na Pois é. internet. Vamos porque o tempo está indo. E é mesmo. Vamos lá. Olha só. Remígio de Alcirre.
Porque, segundo se disse, José pensava em deixar Maria ocultamente. Mas se tivesse agido assim, muitos poucos teriam deixado de suspeitar que ela fosse uma concubina e não uma virgem. E por isso o propósito de José mudou em um momento, graças ao conselho divino, de onde se diz, andando ele com isto no pensamento. Glosa. Glosa é o quê? É um livro muito antigo que reunia a tradição de vários padres da igreja. Aí agora veja o que a glosa diz. De onde se nota o espírito do sábio, que nunca quer começar a agir de modo temerário. Ou seja, a tradição destaca o jeito de José não agir de modo temerário. São João Crisóstomo. Nota-se também a mansidão de José, que a ninguém revelou sua suspeita, nem sequer àquela de quem suspeitava, mas cogitava isso em seu interior. São João Crisóstomo diz que José, como a tradição chama, José, ele não é justo, ele é justíssimo. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte: todos os santos do céu só estão no céu por serem justos, ou seja, por terem possuído na terra ao menos uma virtude heróica. Então, quando você vai ver, por exemplo, a igreja canoniza um santo, ela busca pelo menos uma virtude heróica. O que é uma virtude heróica? É um traço da caridade de Cristo tão forte que aquela pessoa, de fato, foi um sinal vivo de Cristo na terra a partir de uma virtude heróica. Então, José é justíssimo. O que significa isso? Significa que todas as virtudes heróicas São José tem. É por isso que no céu nós temos uma grande hierarquia. Nós temos a Santíssima Trindade, depois nós temos a Virgem Maria, porque é imaculada, e depois nós temos o Justíssimo José. Aí depois nós temos a napa de todos os santos, que não foram para o purgatório. E depois todos aqueles que passaram para o purgatório. São santos também. Mas no céu, Deus cumula de glória aqueles que mais amaram. Entendeu? As virtudes são expressões de amor. Por isso que pecar é um ato que a gente não sabe o que faz, né? De perder tanta graça. Veja, Santo Agostinho. Mas enquanto José cogita estas coisas, que Maria, filha de Davi, não tema, uma vez que assim como a palavra do profeta perdoou a Davi, o anjo do Salvador libertará Maria. Eis, pois, que vem novamente Gabriel, aquele padrinho de casamento da Virgem. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu a José. Olha que interessante. Você viu que no Evangelho não fala que é o anjo Gabriel, certo? Mas os padres da igreja dizem que é o anjo Gabriel. Quem contou? Como é que chegou isso aos padres da igreja? Não. José contou para a Virgem Maria, que contou para os apóstolos, que contou para os seus sucessores, que chegou a nós pela tradição da igreja. É interessante quando a gente começa a pensar assim, né? A gente não vive aéreo. A fé católica é uma fé concreta, bela. Esta palavra apareceu, significa o poder daquele que aparece, que exibe a visão quando e como quer. Então veja, ó, relembrando o versículo. Andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ou seja, apareceu mesmo, só que numa visão mística. Um êxtase. Então, ó, vocês já repararam que os grandes místicos da igreja geralmente são devotíssimos de São José?
No Carmelo, por exemplo, São José é um pilar. Raríssimo você ir já foram no Carmelo? Quem gosta de conhecer os santos carmelitas, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Edith Stein, todo carmelita se inspira em José. Para quê? Para viver a vida interior como José vivia. Eu morei em Israel, lá eu fiz arqueologia bíblica, até hoje eu guio grupos lá, dou cursos lá. Quando teve a convocação do Papa Bento XVI, do Jubileu dos Padres lá em Roma, eu fui chamado para guiar os padres na Terra Santa. Tive essa graça. E aí é interessante, né? Quando você vai lá na oficina de São José, porque existe até hoje, as paredes aonde José trabalhava, existe até hoje. Só que não é fechado aos peregrinos. Porque senão, se a pessoa imaginou se todo mundo entra lá, milhões de peregrinos, destrói tudo em menos de um ano, né? É lá fechada. Eu tive a graça de ficar lá o dia inteirinho. Eu fiquei na casa da Sagrada Família sozinho, o dia inteirinho. Poucos papas tiveram esse privilégio. Eu tive, olha que graça. Na época, o guardião do santuário, depois de um retiro de 5 dias que eu fiquei lá em Nazaré, ele falou: olha, vai lá. Tá aqui a chave. Nossa. Sabe qual que é a primeira coisa que você descobre quando você entra dentro da casa da Sagrada Família? A casa Sagrada Família é um silêncio tão profundo que chega a gritar. Vocês já chegaram a fazer a experiência de um lugar tão silencioso que parece que grita? Tum! E aqui você vai imaginar o seguinte. Você imagina José nessa casa, num silêncio tão profundo. E quando você vai observar que os místicos da igreja mostram para nós o quê? Que só se escuta com refinamento a voz de Deus nesse silêncio profundo. Quando a gente vai ler, por exemplo, os escritos da beata Ana Catarina Emmerich, não sei se vocês já leram A Vida e a Paixão do Cordeiro, lá tem um comentário que Nossa Senhora comenta como era São José. E ela diz assim: um homem extremamente silencioso. Aí você vai vendo o seguinte, que os mosteiros na igreja que buscam imitar José, você vai observar o seguinte: todo mosteiro é extremamente silencioso. E aí não se espanta que na vida interior se escuta Deus, às vezes com um ar tão forte. Agora você imagina para José a clareza de um homem que já era justiça dentro dele, esse estado. E agora veja, não tem uma passagem bíblica que quando um anjo não aparece, a pessoa que o vê não teme. A visão do anjo sempre gera medo e temor. Você observou que o anjo Gabriel aparece para José e José não fica com medo? E o anjo fala para ele de não ter medo, não dele, mas de receber Maria como sua esposa. O que significa isso? Que José já tinha uma vida mística extremamente profunda há muitos anos. Por isso que ele é o pai da vida interior. Aí você vê que a vida interior torna a pessoa mais prudente, porque refina ela no silêncio a acolher não a voz da razão, mas a voz da palavra de Deus. É belo isso, não? Para a gente finalizar, Jesus ele comenta sobre José no Evangelho, sim ou não? Sim. Jesus fala de José. Onde está escrito isso? Mateus, no capítulo 19. Olha que interessante. Mateus, no capítulo 19. Jesus ele fala sobre o casamento.
E ele diz que o homem não pode se separar da mulher. Que Deus uniu, o homem não separa. Mas agora olha o que está escrito. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim. Eunuco é aquele que é incapaz de copular. Há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Quem eram os eunucos? Eunucos eram servos do rei que eram castrados para servir a rainha. Ou aquelas que faziam parte do harém do rei. Eram os eunucos. Você percebe que Jesus usou o termo eunuco? Agora olha. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Há é qual tempo verbal? Significa de Jesus. Está dizendo que ele é quem traz o reino dos céus e que já há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem são esses? O primeiro eunuco? Ele mesmo. O segundo eunuco? José. Terceiro eunuco? João Batista. E aquela que é sempre virgem por causa do reino dos céus. Fantástico pensar dessa forma, né? Então, José foi por isso que ele é tanto pai digamos, pai espiritual da vida celibatária, quanto pai espiritual daqueles que são chefes de família. Belo, né? Então, veja, vou pegar um trecho para finalizar de São Jerônimo, doutor da igreja, comentando o despertar de José, versículo 24 e 25, do capítulo 1 de Mateus. Olha o que São Jerônimo diz. Em suma, pergunta Elvídio, que era um herege, por que José se absteve até o dia do parto? Responder-me-á, porque havia ouvido o anjo dizer que o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Logo, aquele que teve uma fé tão grande no sonho que não ousou tocar sua esposa, é crível que depois de ter ouvido os pastores, visto os magos e presenciado tantos milagres, se atrevesse sequer se aproximar daquela que era o templo de Deus, sede do Espírito Santo e mãe de seu Senhor. São José, rogai por nós. Tem tempo para a conversa. Só uns Agora minutinhos acabei. aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Leandro, que a agenda dele realmente é muito cheia. Foi difícil, mas eu acho que vale muito a pena, né? Nós gravamos aqui nos grupos. Professor, eu vou te dar um minutinho também para você falar um pouco da Associação Peito 16. Vai ter agora uma programação, convidar o pessoal, né? Então, dia 5, semana que vem, é domingo, eu vou dar um dia inteirinho de formação sobre a Virgem Maria. Vou dar uma formação sobre Maria na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, nas aparições marianas, as principais, aquelas reconhecidas pela igreja. Vou falar da espiritualidade mariana, sobretudo do tratado. Vai ser bem rico. Quem puder ir. Sim, aí eu Já se inscreveu, né? Dia 5, domingo que vem. Onde vai ser?
Vai ser lá no bairro Milionários. Quem tiver. Lá no Barreiro. Lá na região do Barreiro. Eu mando todas as informações para Aí o que é o Centro de Formação Bento XVI? Eu, na pandemia, junto com a minha esposa, a gente vive tão bem, né? Aí a gente falou assim, mas a gente vive tão bem, a igreja precisa tanto de formação, vamos ampliar? Vamos ampliar. Aí a gente criou o Centro de Formação para poder formar em 2 eixos, na doutrina da igreja e na espiritualidade mariana. Então a gente tem esse foco. Por isso, sobretudo para, não sei se vocês já foram, né? A gente tem três retiros durante o ano. Tem o retiro de silêncio, que inclusive em julho vai estar um amigo meu, o Padre Augusto da Canção Nova, conduzindo comigo o retiro de silêncio, quem quiser ir também. Padre Augusto vai estar comigo. O retiro vai ser em Mateus Leme. Aluguei uma casa de retiro maravilhosa no meio das montanhas. Está na Arca, conhece? Eu sei o que é. Lá é muito bom. Minha esposa. Aí vocês têm que fazer inscrição assim que sair, porque vai ter bastante gente. Aí, me seguem no Instagram? Não. Me sigam lá, porque assim que eu lançar a inscrição, vocês correm para poder fazer a inscrição de vocês. São quantos dias? São 2 dias. É um retiro de espiritualidade inaciana. Já ouviu falar dos retiros espirituais de Santo Inácio? É muito bom fazer. Para aprender discernimento dos espíritos, discernir dentro de nós o que é de Deus, o que é do demônio, o que é apenas psíquico. É muito rico. Aí a gente vai ter esse retiro também em julho, e todo ano a gente começou a ter o Congresso das Famílias. Vocês viram? Vocês ficaram sabendo do Congresso das Famílias que a gente organizou ano passado? Eu não pude ir, Pois mas é. eu acompanhei tudo no Instagram. Aí o Congresso das Famílias é riquíssimo, formações muito boas, vários eixos para tanto na parte espiritual, parte de formação, parte de educação, a parte da formação dos casais, é muito bacana. O Congresso das Famílias é aberto, né? Tanto para quem quer casar, quem não quer casar, quem é solteiro, casado, quem quiser ir, né? Afinal de contas, é importante para todos nós. É isso, gente. Muito obrigado. Qualquer. É Dr. Leandro Bernardes. DR Leandro Bernardes. Muito obrigada mais uma Eu vez, que professor. agradeço. Então,